noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande da minha parte poder dirigir a palavra aos irmãos. Eu penso que a maioria sabe da minha história. Para aqueles que não conhecem, do devido tempo, se eu tiver oportunidade, eu quero dar um testemunho da minha vida, pelo tempo que eu fiquei como membro dessa igreja por muitos anos. Depois eu saí, uma situação muito difícil, triste, saí, recuperei e Deus está me conduzindo de volta. Eu acredito nisso, E pastor Jaelson, para quem não sabe, está em viagem, pastor titular da igreja, está em viagem, está num treinamento e deve retornar no sábado que vem. Então, próximo domingo, com certeza ele vai estar muito eufórico aqui na frente, contando todas as experiências que ele está tendo ali naquele lugar, não é? E então vamos fazer jus à volta do nosso pastor, não é? Com a nossa presença, chamando as outras pessoas para que a gente possa ver e ouvir o testemunho que ele tem. A Nete vai cantar uma música agora para continuar nos preparando para esse momento da palavra. Nós, como batistas, não é? Tem tempo que eu não falo isso, hein? Com tanto prazer, com tanta alegria. Mas nós, como batistas, nós sempre priorizamos a palavra. E nós acreditamos que todas as coisas convergem para a palavra. E a palavra, quando alguém abre a Bíblia aqui e expõe aquilo que pelo Espírito Santo está sendo conduzido, nós estamos sendo conduzidos a uma palavra ainda maior, com um P maiúsculo, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra. E ela vai cantar uma música que, assim, a gente brinca, né? Na verdade, ela canta para mim, mas hoje ela vai dedicar a Deus essa música. E esperando então que os irmãos possam também, com essa música, poder estar mais próximo daquilo que é a palavra de hoje. Amém? Quero te amar, quero amar sem distinção, nem preconceitos, sem intrigas e imperfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar
Vamos orar. Você, no seu lugar, se achar que orar melhora a Deus é de pé, fique de pé. Se você achar que orar a Deus sentado é melhor sentado, fique sentado. Mas se ligue a Deus. Eu penso que, pelo que nós já ouvimos até agora, as músicas que nós já ouvimos agora, elas já nos ligaram a Deus. Mas se isso ainda não aconteceu com você, é o momento de você se ligar a Deus. Não perder o momento da palavra. A palavra do Filho de Deus, o Deus vivo que se encarnou, habitou entre nós, deu a sua vida por nós. Essa é a única razão de nós estarmos aqui reunidos. Por isso é que eu insisto em que você se ligue a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por esse dia, meu Deus. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor, Pai, foi quem abriu os nossos olhos, ó Deus, pela manhã. Antes disso, nos deu uma noite de repouso. E nos fez, ó Deus, passar por todas as experiências, ó Deus, desse dia. Por isso nós somos gratos, ó Deus, porque nós reconhecemos, ó Deus, nós aceitamos, ó Deus, com alegria, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, que agora, ó Deus, quando nós iremos ler a tua palavra, Pai, revelada a nós, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja, ó Pai, ungindo, ó Deus, a nossa língua, Pai. Que, ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ungindo, ó Deus, os ouvidos dos nossos irmãos, Pai. Que, ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja preparando, ó Deus, até aqueles mesmos, ó Deus, que por alguma razão ainda possam estar, ó Deus, desligados daquilo que está acontecendo aqui nessa noite. Nós, ó Deus, confiamos, ó Deus, toda a nossa capacidade, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Nós, ó Deus, rendemos tudo aquilo que nós somos, ó Deus, tudo aquilo que nós queremos ser ao Senhor. Nós nos rendemos, ó Deus, diante do teu Santo Espírito. E é através dele, ó Deus, que nós agora, nesse momento, abriremos a boca, ó Pai, e esperamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja abrindo os ouvidos, ó Deus, para que ouçam e entendam, ó Deus, e obedeçam a tua palavra. Ajuda, ó Deus, a compreender o grande mistério de todas essas coisas. E nos faz, ó Deus, cada vez mais confiantes, ó Deus, de que o Senhor nos ama e de que o Senhor nos dá a capacidade, ó Deus, de amar o nosso irmão. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho Santo, amado. Amém, Jesus. Podem sentar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 22 de Mateus. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abra. Isso é um exercício muito bom. Abrir a Bíblia sempre que houver uma oportunidade. Sempre que houver uma oportunidade. É muito bom. E nunca é demais lembrar que a nossa igreja está numa campanha de leitura da Bíblia durante esse ano, não é? Quem ainda não começou, não é? Ou quem está atrasado nos seus dias, é muito importante, é muito importante. E não é importante para o pastor fazer uma estação, não é isso. É importante para você, como pessoa, entender os mistérios de Deus através da sua palavra. Mateus capítulo 22, do versículo 34 a 40, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Falar sobre esse texto hoje tem a ver com aquilo que está acontecendo na nossa igreja. Nossa igreja está vivendo a estação da comunhão e não tem como falar em comunhão sem falar em amor. Quando o amor acaba, a comunhão acaba. Quando o amor acaba, a comunhão acaba. Então é muito importante falar sobre amor. E por mais que alguém possa pensar que são textos muito óbvios para a gente conversar nessa noite, eu acredito que a gente pode ainda retirar algumas coisas, alguns conselhos aqui, para que a gente possa seguir na convicção de que é importante amar a Deus e amar o próximo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Esse é um certo hábito daquele de quem eu estava sobre o pastoreio, né? Pastor Erivelto gosta de falar isso, não gosta? Então, é muito provável que vai ter alguns vícios de fala aqui durante a pregação. Mas eu gostaria de ressaltar algo que, se você não percebeu na leitura desse texto, eu quero acreditar que você, já sabendo sobre qual o tema que nós estamos falando, você já leu alguma coisa sobre comunhão, não é? Talvez você não tenha tido a oportunidade de saber o texto exatamente, mas nós estamos dentro da estação da comunhão. Então, se estamos, tudo que for assunto sobre comunhão, é bom a gente pesquisar e estar junto, para que aquele que está diante de vocês fale sobre algo que vocês estão aéreos e talvez tenham até dificuldade de entender, de acompanhar. Mas esse texto aqui é interessante, quando Jesus chega e fala sobre amar a Deus e amar ao próximo, isto é a síntese de toda a lei e os profetas. É interessante a gente observar o que estava acontecendo aqui nesse momento. Porque nós estamos falando sobre comunhão, nós vamos falar sobre amor, mas o texto em si não está fazendo referência diretamente a isso, mas está dando um grande puxão de orelha numa turma ali. Bom, alguns capítulos anteriores, Jesus entra em Jerusalém. Ele é aclamado rei, aclamado Messias, palmas, né, as folhas das palmeiras no chão. Ele entra ali dizendo, recitando, né, profetas do Antigo Testamento que tinham profetizado essa entrada dele ali. As crianças e todo o povo falavam hosana ao filho de Davi, não é? E a igreja daquele momento ali não gostou dessa história, porque eles já tinham uma estrutura já pronta. Eles tinham ali já a sua liderança pronta. E como é que surge um rei do nada? Alguém chegou a dizer, um dos discípulos que Jesus ia ter como apóstolo, chegou a dizer, pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Ver como é que era, de onde Jesus estava vindo e de onde que essas pessoas estavam recebendo aquela pessoa que estava sendo aclamada como rei, e se dependesse da multidão, ele já seria coroado e já seria o substituto do sacerdote que estava como líder espiritual deles ali. Então, esse texto, ele é dirigido aos fariseus, é dirigido aos saduceus, e é dirigido também aos herodianos, que é quem, indicado pelos fariseus, vai a Jesus e faz a pergunta. Versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então o que acontece? Jesus estava, dependendo da multidão, já estava
aclamado rei. E então o pessoal disse: olha, vamos resolver isso aqui. E como é que nós resolvemos um rei que está quase para ser aclamado, e se depender da multidão nós não teremos força nenhuma para dizer em contrário? Então nós vamos pegar algum erro nele. E se a gente for acompanhando o texto até chegar aqui, a gente vai ver várias situações em que eles confrontam Jesus e querem pegar Jesus no seu próprio erro. Uma coisa que é muito interessante para mim hoje como pessoa é a questão da coerência. É a questão da coerência. Vez ou outra eu ouço as pessoas, mas na mesma frase até, sem chegar no ponto final, alguém começa afirmando uma coisa e na sua própria fala ela vai desdizendo tudo aquilo que ela disse. Isso por quê? Porque a natureza ruim que habita no ser humano quer sempre enganar o seu próximo. Mas lá no fundo tem aquilo que a própria palavra diz, que Deus implantou em nós um anseio pela eternidade. Então já é provado pelos psicólogos aí, né, de investigação criminalística, de que a pessoa que é pego em flagrante delito, ele mesmo às vezes se expõe, às vezes ele constrói ele mesmo, ele deixa vestígios para ser pego, porque se a natureza do homem, controlada pelo diabo e os seus anjos, querem fazer todo mal, lá dentro tem algo que grita dentro dele, buscando esse caminho da perfeição, e ele não se aceita. Olha só, eu estou falando de alguém lá bem distante, né? Mas é bom a gente trazer a palavra para nós mesmos. O que é que você detesta em outras pessoas? Dá uma pensada aí, só com você mesmo, pode ficar tranquilo, eu não vou pedir para levantar a mão, dizer o que é, calma, eu não vou expor ninguém aqui, mas pensa aí, o que é que você detesta em outra pessoa? Muito bem, deixa eu te dizer uma coisa, muito possivelmente esse é um grande problema que você não consegue controlar na sua vida própria, certo? Um mentiroso vê o outro mentindo, já quer logo denunciar e dizer que não suporta mentira. Mas se for olhar aquela coisa da coerência na vida dessa pessoa, vai ver que a pessoa é uma pessoa mentirosa. Por quê? O diabo e os seus anjos agem na mente da pessoa para cometer tudo aquilo que é errado, mas aquilo que Deus implantou em todas as pessoas, eu não estou falando aqui das pessoas salvas, não é isso, estou falando da pessoa que Deus criou, tem um anseio pela eternidade. Agora Jesus olha para aquelas pessoas que estavam movidas pela inveja da sua entrada triunfal em Jerusalém, e querendo achar um delito nele para poder condenar à morte. Jesus olha para eles e vê pessoas que já perderam até mesmo esse anseio pela eternidade, a eternidade com Deus. Com essas pessoas, Jesus sempre age com uma firmeza de oposição. Ele não dá chance, ele fala uma palavra clara, ele expõe o erro, e ele usa as próprias intenções, as próprias palavras com intenções ruins daquelas pessoas, para fazer com que elas fiquem caladas. Então Jesus cita Deuteronômio 6:5, e Jesus também vai citar Levíticos 9:8, e ele é o primeiro que une essas duas passagens do Antigo Testamento para poder fazer uma síntese de toda a lei, ou seja, de todos os escritos da palavra e de tudo aquilo que eram os profetas, que era aquilo que Deus falava ao coração deles. Necessariamente não era escrito, mas era tido com força de autoridade sobre o povo, e o povo entendia que aquilo era vontade de Deus. Então Jesus
quando alguém pergunta para ele com a intenção maliciosa qual é o grande mandamento na lei, qual era a intenção deles? Se Jesus falasse qualquer coisa ali, eles já iam cavucar na vida de Jesus e descobrir se ele tinha alguma falta. Nós estamos em ano eleitoral, não é? Pois é, daqui até as eleições, né, muitos muros irão cair, porque qual que é o meio de derrubar o seu oponente? É manchando a vida da pessoa. E aí, por exemplo, se uma pessoa fala que ele vai agir pela honestidade, então o que é que vão cavar na vida pregressa dele? Se houve desonestidade. Porque se matar logo a grande afirmação que ele tem, o grande ponto que ele tem como verdade, tudo, aí pronto, acabou, não tem mais coerência sobre aquilo, todo mundo vai odiar, e certamente quem expôs vai trazer para si os votos, não é assim? Qual é o grande mandamento na lei? Jesus, percebendo, ele vai se defender como? Com a palavra. Levítico 6, Deuteronômio 6, Levíticos 9. E ele é o primeiro que une tudo isso para dizer o seguinte: olha, o grande mandamento é amor. É amor. Se você lê a sua Bíblia, se você no final do ano concluir toda a leitura da sua Bíblia, e isso não foi movido pelo amor, não adianta nada. Está aí Jô Soares, né? Agora posso até falar tranquilamente, porque não estou fazendo apologia para ninguém ver o programa dele, porque já não existe. Mas era uma pessoa que eu gostava muito de ouvir. E vez ou outra Jô Soares citava a Bíblia. E vez ou outra, quando ele entrevistava alguém que era alguém confessadamente evangélico ou cristão, ele demonstrava os seus conhecimentos da Bíblia. Porém, no todo, a não ser que eu esteja enganado, porque o homem vê segundo a aparência, mas Deus vê o coração, não é? Daquilo que eu vi, Jô Soares não confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas o que eu quero dizer aqui é que Jô Soares leu muito a Bíblia. O que isso resultou na vida dele não chegou a dar um testemunho para a minha vida de que ele segue aquilo que ele leu. Então, é preciso ter um olhar com amor. Primeiramente, amar a Deus. Amar a Deus. Agora, nesse mesmo contexto aqui, o que é que pode atrapalhar amar a Deus? A primeira coisa é não ser dele. A primeira coisa é não ser dele. Não era exatamente isso que Jesus falava? Raça de víboras, hipócritas. E esses não são adjetivos de um filho de Deus. Logo, eram pessoas que Jesus observava na vida deles, alguém que levantava para com autoridade dizer de uma autoridade que ele não tinha recebido. Então a primeira coisa é preciso ser de Deus. É preciso ser de Deus. E é preciso, se ainda não houve aquele ser de Deus, né, como a maioria admite, né? Houve um apelo no final de uma palavra muito eloquente, né? Muito fervorosa, e a coisa foi fluindo, né? E a pessoa sentiu aquela vontade de se entregar a Deus, aí veio à frente, levantou a mão, foi arrolado no hall de membros, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que existem na Bíblia e que, se fossem olhar pela história dela e pelo testemunho, por isso é que eu falo de Jô Soares e fico sem fechar nada, porque Deus é que é Deus, eu não sou nada. Mas vocês se lembram da história de Esther? Esther era o quê? Era dos hebreus? Não, não era dos hebreus. Porém,
o seu nome está lá naquilo que a gente chama de galeria da fé em Hebreus. Então eu estou dizendo que ser de Deus é uma pessoa em que o anseio pela eternidade é maior do que o anseio comum à maioria das pessoas, que é fazer o mal. Houve um outro momento em que um jovem, eu penso que aquele jovem, ele tinha uma intenção muito boa no seu coração, e eu particularmente, eu vejo que de uma maneira assim, cultural, dentro da igreja, foi colocando aquela pessoa como uma pessoa ruim. Mas chega um jovem diante de Jesus e fala: Jesus, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus já, chega e fala: olha, obedeça. Ele: olha, isso aí eu já tenho feito desde pequeno. A primeira palavra de Jesus era só para provocar ele, porque Jesus sabia o que segurava ele. O que segurava ele era o quê? As riquezas. Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, depois você vem e me segue. O jovem saiu dali triste. Ponto. Isso é o que diz a palavra. Mas olha, conhecer a Deus é um pré-requisito para você entender as Escrituras e amar a Deus. E algo que atrapalha completamente você entender as Escrituras e amar a Deus é ter apego às coisas. As coisas são feitas para serem usadas, as pessoas foram feitas para serem amadas. Outro dia em casa tinha uma coleguinha da Maria Helena, e aí ela veio lá toda chorosa e falou: olha, quebrou aqui meu brinquedo. Eu falei para ela: minha filha, o brinquedo a gente compra outro, a coleguinha é mais importante. A coleguinha é mais importante, porque o ser humano foi feito para ser amado. O ser humano não foi feito para ser usado. Pensa em quantas pessoas detêm, São aí, eu penso que menos de 50 pessoas no mundo que detêm mais de 70% da riqueza mundial. Já pensou numa coisa dessa? Umas 50 pessoas que detêm 70% da riqueza mundial. E como que essas pessoas chegaram lá? Será que foram como o testemunho do Colgate, dono daquela creme dental antigo, Colgate, que dava o seu testemunho de que ele começou entregando o dízimo de 10% do que ele produzia, e já depois de um certo tempo ele percebeu que aquilo ali estava errado, e aí ele inverteu a situação. Ele passou a viver com 10% e 90% ele investia de todas as formas. Bom, uma pessoa dessa daí, assim, o testemunho está aí para todo mundo ver, não é verdade? Mas e os outros, que muitas vezes num sinal de trânsito, alguém pede e não é capaz de dar uma moeda. E aí, dentro desses ricos, talvez, pode até ser que esteja um de nós, não é? Então, olha, às vezes eu me perco, isso é normal, não sei se mas é constrangedor, é constrangedor, mas o que eu quero dizer é que você precisa ter um anseio de Deus, você precisa amar a Deus para poder entender as Escrituras, e isso contribui para você estar no caminho certo. Você ter apego às coisas é exatamente o oposto. Você pode então ter um anseio por Deus e ter um anseio pelas coisas e se perder no caminho, porque as coisas é assim, a gente vai conquistando os confortos. Essa é uma palavra que vez ou outra eu converso com minha esposa e eu falo: olha, essa é uma palavra para ser temida, é uma palavra para ser temida,
Vou repetir: conforto é uma palavra para ser temida. A nossa sociedade, ela prega que é uma palavra que nós devemos buscar, mas é uma palavra a ser temida, porque quanto mais conforto nós temos, mais nós damos valor ao conforto. Quanto mais valor nós damos ao conforto, menos valor nós damos às pessoas, porque chega um ponto que a gente tem que escolher: ou a gente vai dividir um pouco do que a gente tem com outra pessoa, ou vai priorizar o conforto. E diante de tudo que a sociedade nos impõe hoje, impõe, o que é que geralmente a gente escolhe? Se não o conforto em detrimento do outro, não é verdade? Uma vez aconteceu uma coisa interessante. Eu estava com uns 3 ou 4 adolescentes. A Lorena, né, filha da Mônica, era uma que estava comigo. E aí eu fui levar minha filha lá perto da pecuária. Mas antes ela falou: pai, eu não jantei. Isso era depois de uma celebração de adolescentes lá na Igreja Batista da cidade. E aí eu procurei alguma coisa ali e tal, e encontrei uma pizzaria ali na 74. Beleza, então estávamos ali esperando a pizza, né? Meninada ali tudo sorrindo, brincando, tudo alegre. De repente chega um rapaz e falou assim, depois de pedir para algumas pessoas, chegou para mim e falou assim: você pode me dar R$10? Eu vou comprar cigarro. Então, irmão, e aí? Dá ou não dá? Não vamos votar não, porque o negócio, o não dá, vai ganhar. Vai ganhar. Mas olha, eu tenho uma coisa assim, eu confesso que não deve mesmo ser minha, mas eu olho para uma situação, e se o coração fala assim, vai, eu vou, e pronto. Não estou dizendo que eu acerto sempre, mas aí eu dei os R$10 para ele, e ele ficou surpreso, e as pessoas que estavam em volta ficaram assim, quase que falou: pega o dinheiro de volta aí, o que você está fazendo? Você vai dar o dinheiro para o cara comprar cigarro? Aí eu dei os R$10 para ele, os meninos ali na mesa. Aí ele falou assim: cara, olha, muito obrigado, eu realmente vou comprar cigarro, mas olha, aí vem a surpresa, eu estou tentando sair do crack, e o cigarro é o degrau para eu sair dessa condição. Olha, eu estou aqui, morando aqui debaixo de uma ponte e tal, se você quiser ir lá ver, eu estou lá, cheguei aí do interior, estou aqui tentando a vida, mas o crack não deixa eu ter uma vida normal. É claro que agora eu estou aqui melhorando a fala do cidadão, mas ele disse exatamente isso. Olha só, você daria R$10 para alguém comprar um cigarro, dizendo assim, na cara limpa, né? É preciso amar a Deus de todo o coração. E eu não digo que eu amo a Deus de todo o coração, é um desejo. Alguém pergunta para mim assim: você é salvo? Eu digo: eu não sei, mas eu estou seguindo aquele que diz que eu sou, e eu estou acreditando que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Eu pessoalmente sou alvo de muitas dúvidas, muitas vezes. Eu quero deixar isso bem claro para que ninguém olhe para mim como alguém que está acima. Não, eu sou participante das mesmas lutas. O próprio apóstolo Paulo, em um dado momento, ele estava para ser elevado à condição de santo, e ele disse o quê? Opa, calma, eu também estou sujeito às mesmas paixões. E se agora eu instigo os irmãos a amar a Deus de todo o coração,
É exatamente esse desejo de que o amor de Deus seja aquele amor completo nas nossas vidas, de forma que uma situação em que parecia que tudo ia dar errado, né? Poderia muito bem a coisa dar tudo errado, e depois no final eu ter até que explicar assim, de uma forma inexplicável, né? Uma situação inexplicável para aqueles adolescentes que eu tinha feito, mas no entanto aquilo se reverteu numa lição muito boa para eles. É preciso amar a Deus de todo o seu coração. Amar a Deus significa você ser desprendido das coisas. São as coisas que se opõem ao amor verdadeiro a Deus. São as coisas que se opõem ao verdadeiro amor de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de quê? De todas as bênçãos. Não? De todos os males. Todos. Por isso então é que eu volto lá, e agora você vai já aceitar um pouquinho melhor essa palavra. Conforto. Tema essa palavra. Agradeça todos os dias pelo conforto que você recebeu. Eu me sinto uma pessoa abençoada. Eu me sinto uma pessoa abençoada do ponto de vista de coisas. Eu penso que eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. E eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus até por reconhecer que essas coisas Deus trouxe à minha mão. Amanhã, isso é um momento de glória para um pai. Amanhã eu vou participar da colação de grau da minha primeira filha. Quem sabe da minha história, jamais ia poder projetar para o futuro e falar: esse daí vai ter filhos excelentes, maravilha. Muito pelo contrário. É Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar sem entender. Amar sem entender. Agora vem a segunda parte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. João, ele chega a dizer assim, ele resume o negócio bem rapidinho, põe de uma maneira bem prática. Quer saber se alguém ama a Deus? Ele ama o próximo. Porque se alguém diz amar o seu irmão, se alguém odeia seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Coerência. Vê como é que é? Coerência. É preciso amar o irmão para colocar à prova o amor que nós temos a Deus. E vou dizer, tem irmão que é difícil de amar, né? Porque assim, a pessoa não contribui para você amar. Ela pisa no tomate, né? O tempo todo. E aí a gente se sente como um dos discípulos, né? Olha, Senhor, me diga uma coisa. Eu fico pensando assim, qual que era a situação, né? Eu já devia estar querendo já levar as autoridades, enfim, alguém, porque o negócio já estava complicado. Ele fala: Jesus, a lei diz que nós devemos perdoar até 7 vezes no mesmo dia, entendeu? Essa que era a tradição ali, perdoar 7 vezes no dia, porque essa não era uma palavra de Deus e nem dos profetas. Isso aqui era um dos dogmas dos fariseus, que muitas vezes tornavam leis pequenas que eles iam fazendo entre si, e aí aquilo ali tomava um vulto, e aí já estava maior do que a própria palavra, do que a própria profecia. E essa era uma delas. Não, você perdoa 7, na 8ª você já chega já com os 2 pés no peito e pronto, lança no cárcere, não é? Cobra 10 vezes mais. E lembram lá da parábola do juiz, do cidadão que foi: olha, eu tenho uma dívida com você aí que
eu não consigo pagar, por favor, me perdoa. O credor, né, devia ser um bom judeu, né, que procurava amar a Deus, que entendia todas aquelas leis de perdão de dívida que já existia, porque existia tempos em tempos em que todas as dívidas da pessoa deveriam ser perdoadas. Tinha o tempo certo para essas coisas. Aqui, se uma pessoa, nas nossas leis, né, se uma pessoa deve por 5 anos, 7, aumentou 2, estou nem sabendo. Se deve 7 anos, o seu nome no cadastro do SPC é o quê? Zerado. Não tem mais nada. Pois é, no Antigo Testamento existia essa condição. A pessoa chegava lá num determinado momento, não podia pagar, o que acontecia? A lei determinava que fosse perdoado completamente. Não é o caso dessa pessoa. Essa pessoa certamente ainda estava muito longe dessa situação, mas ele estava oprimido, ele não conseguia produzir por seu sustento. Ele só estava produzindo para pagar a dívida. E ele chegou lá e falou: olha, perdoa a minha dívida. E aí, o que aconteceu? Perdoou a dívida. Uma dívida impagável. Saiu dali, encontrou uma outra pessoa que devia algo irrisório. Encontrou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, né? Eu fui perdoado da minha grande dívida, mas eu estou zerado. Então você paga o que você me deve aqui agora, ou então eu vou te levar diante do juiz. Alguém que estava ali próximo viu essa situação, correu lá e falou: olha, aquele que você perdoou agora há pouco está ali na praça ali, vai a ponto de matar o cara lá por uma dívida irrisória. O que aconteceu é que a dívida retroagiu. É preciso amar o seu irmão acima das coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas envolvem situações subjetivas e objetivas. E amar o seu irmão é exatamente isso também. É não concordar com o erro, é denunciar o erro, mas denunciar o erro na esperança de que o irmão reconheça e que volte atrás e que se reconcilie com Deus. Não é nem reconciliar comigo, é reconciliar com Deus. Esse é o nosso grande ministério, é reconciliar as pessoas com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E num português bem claro para o nosso momento, amar o nosso irmão acima das coisas. É preciso disponibilizar tudo aquilo que nós temos com coisa, em favor do nosso irmão, e em favor daquele que está numa condição que qualquer um vai dizer assim: não, esse aí não é irmão. Não é o caso do rapaz que chegou lá pedindo R$10 para comprar cigarro? No final desse capítulo 22, eu gostaria de ler esse texto também, porque Jesus tranca definitivamente os fariseus. Reunidos os fariseus, a partir do versículo 41, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Jesus já estava acostumado a que eles chegassem a ele e fizessem as perguntas. Mas o que foi que aconteceu? Dessa vez, Jesus se antecipou e perguntou: o que é que vocês pensam sobre o Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mas saindo dali, o que eles fizeram? Começaram a arquitetar um plano para matar Jesus. A partir daquele momento ali, já não era mais prender,
era matar Jesus. E eu te pergunto, diante do texto, quem que você prefere ser? Você prefere ser um fariseu que todos olham e percebem uma religiosidade, um cumprimento da lei, um cumprimento da cultura evangélica, um cumpridor da cultura cristã? Ou você ainda se identifica com os saduceus, que eram sacerdotes, mas que, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um pastor, vamos adequar a palavra mais no nosso momento, ele não acreditava na ressurreição. Olha só que situação. A pessoa era um judeu, mas não acreditava na ressurreição. E esperava um Cristo, um Messias, mas não acreditava na ressurreição. Ou você ainda se identifica com os herodianos, que era um outro grupo, que era tão parecido quanto os fariseus, mas que era simplesmente quase como que meninos de recados dos fariseus, que dominavam inclusive os saduceus. Ou você prefere ainda ser aquele público que não é descrito objetivamente no texto, que eram quem? Os discípulos. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. O que Jesus falava, os discípulos ouviam também. E quando eles não entendiam, quando eles estavam em particular, o que os discípulos falavam? Mestre, o que foi que você falou ali que eu não entendi? E Jesus, com toda a paciência, dizia o seguinte: a eles eu falo com parábolas, mas para vocês eu vou falar abertamente. É preciso levar a sério as direções, que Deus dá para cada um de nós. E uma delas, eu fiquei muito feliz de chegar aqui e perceber exatamente essa direção através do nosso pastor, que é o quê? Vamos ler a Bíblia durante todo o ano. Vamos ler a Bíblia durante este ano. Então, meu irmão, eu faço um apelo a você. Pegue sua Bíblia, comece a ler, porque quem fala aqui na frente, fala pensando em toda a Bíblia, e fala exatamente dessa experiência que se tem com Deus. E domingo passado eu vi o pastor Jaelson até um pouco impaciente, porque viajou quantos quilômetros agora? Para buscar coisa nova. Por isso eu digo, próximo domingo vamos receber o nosso pastor com a nossa presença, com a presença daqueles que não puderam vir por alguma razão, e receber um conteúdo novo, porque só dessa maneira a gente vai poder amar a Deus de uma forma convicta, de uma forma verdadeira, de uma forma intensa, de uma forma íntegra, e a partir daí poder amar o nosso irmão, que é uma coisa muito difícil. Amar a Deus é muito fácil, Deus está lá longe, sempre nos coroa com bênçãos em todo momento. Se não coroou com aquilo que você espera e está esperando materializar para que possa perceber que Deus te ama, pelo menos Deus abriu seus olhos hoje, e isso já é uma grande bênção. Geralmente as grandes bênçãos nós não percebemos elas de imediata, porque elas estão todos os dias aí. Mas vamos renovar a nossa mente, renovar a nossa mente. E a nossa mente, ela só pode ser renovada através da leitura da palavra de Deus, a direção do Espírito de Deus. Hoje existe tanta subjetividade por aí que nós aceitamos como palavra de Deus. Eu vejo muitas vezes em mídia social, por falta de conhecimento da palavra, a gente cita Chico Xavier, a gente cita Papa Francisco. O que eles falaram tem na Bíblia, mas por desconhecimento da Bíblia é muito mais fácil replicar o que eles disseram do que procurar o versículo correspondente àquela afirmação. Todo dom perfeito vem dos céus, todo dom perfeito vem dos céus. Qualquer coisa boa que alguém fale, com certeza tem o seu correspondente na Bíblia. Com certeza tem o seu correspondente na Bíblia, porque toda bondade vem de lá.
Então, você está disposto a começar uma semana amando a Deus acima de todas as coisas? Amar o seu próximo? Esse é o desafio. Esse é o desafio, porque aqui é fácil, mas na hora da prática é difícil. E é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas essa é a nossa luta. E nós não estamos sós. Nós não estamos sós. O Espírito de Deus é aquele que nos conduz a essa eternidade que Deus implantou no nosso coração no momento em que nós nascemos. Amém? Vamos orar agradecendo esse momento. O pessoal da adoração pode vir.